E sábado no santuário, você já sabe, é dia daquela mensagem de fé muito especial, é dia da nossa escola de Maria, é dia de catequese. E o nosso querido arcebispo de Aparecida, Dom Orlando Brandes, já está aqui entre nós, a quem saudamos, agradecemos sempre essa presença tão fraterna, missionária dele aqui entre nós, em meio a tantos compromissos, claro, da sua vida, da nossa arquidiocese, mas dedica esse tempo aqui para estar com você, com a nossa família dos devotos. Dom Orlando Brandes, bom dia, a sua bênção, e amanhã, 19 de julho, Dia Nacional da Caridade. Então, minha saudação a todos vocês. Estou aqui olhando para essas montanhas bonitas, não é? E o Padre Vitor, homem de muita caridade, dizia assim, olha, essas montanhas lembram Deus e lembram a nossa espiritualidade. E, de fato, na Bíblia, a montanha ela sempre representa, então, o lugar de Deus. Subirmos ao céu até Deus. E estou falando isso a respeito do amor de Deus por nós, porque Deus é caridade, o nome de Deus é caridade, Deus é amor. E ao lembrar da caridade, eu lembro o capítulo 13º da primeira carta aos Coríntios, aquele hino bonito da caridade, que diz assim, se eu não tiver amor, eu nada sou Senhor. Até há uma música, depois você e a custódia vão cantar. Né? Se eu não tiver amor, eu nada sou Senhor. E ali está dito que a fé, a esperança vão terminar, mas a caridade não termina. A caridade é eterna. E que a caridade também, ela vai ser o tema da nossa conversa com Deus, quando a gente chegar no céu. Não vai ser outra coisa. Não vai perguntar quantos terços, quantos programas fizemos na TV Aparecida, mas vai dizer se fizemos tudo com caridade. Aí sim. Tive fome, me deste de comer, sede, me deste de beber. Então a caridade é a entrada para o céu. E todas as pastorais da igreja, e aqui os meios de comunicação, a gente chama de caridade pastoral. Porque todas as pastorais, elas são construtivas, elas querem o bem, querem a verdade, querem a justiça, querem a santificação das pessoas. Caridade pastoral. E o nosso Papa Bento XVI, ele escreveu 3 encíclicas sobre a caridade. E uma delas, exatamente esta, Deus caritas est, Deus é caridade. E explica que há 3 degraus da caridade, há tantos outros, mas fundamentalmente são 3 graus. Há uma caridade que ainda é meio misturada com egoísmo. Tá certo, é o início da caridade, mas precisa se purificar. Precisamos sempre crescer na caridade. O segundo grau é a caridade como amizade. Já melhorou bastante, porque na amizade eu não penso muito em mim mesmo, eu já penso na benevolência do outro. Mas há o melhor grau da caridade, que é o ágape. Eu não tenho nada a esperar, não levo vantagem nenhuma, não penso em mim, é pura doação. Então a caridade a nível de ágape. E claro, nós ao pensarmos sobre a caridade, não podemos esquecer do nosso Papa Francisco. É um homem que teve, por caridade, lá em Lampedusa, no sul da Itália, chorando e jogando uma coroa de rosas no mar, porque lá morrem e morriam tantos pobres vindos da África. O Papa foi num país dos mais muçulmanos que existe hoje, que é o Mianmar, por pura caridade, porque lá existia uma raça lá, uma cultura, os Rohingya, que são muito injustiçados. E o Papa foi lá defender, em nome da caridade, esses muçulmanos, e até hoje é um grande problema lá no Mianmar, mas ele foi lá. Onde é que o Papa Francisco abriu o ano santo? Ele escolheu um dos países mais pobres da África, República Central Africana. Lá ele abriu a porta santa do ano santo. Quais foram os 3 países que o Papa visitou na América Latina? Os mais pobres, por caridade. A Bolívia, Peru e o Paraguai.
Então, o nosso Papa nos dá também assim um testemunho muito grande de caridade. E claro, quando pensa nos migrantes, pensa nos índios, pensa na Amazônia, tudo isso vem da caridade. Mas não vamos muito longe, vamos ficar aqui em Aparecida, porque nosso santo daqui de Guaratinguetá, naquele tempo Aparecida era Guaratinguetá, Santo Frei Galvão, tem esse título, Apóstolo da Caridade e da Paz. E nossa Santa Madre Paulina começou tudo com caridade, exatamente com os cancerosos, com os doentes. E a vida dela foi uma extrema caridade, inclusive perdoando os erros da igreja. Ela foi condenada inocente, isso é caridade. Caridade em forma de perdão. E temos também a nossa Santa Dulce dos pobres, que nem precisa então lembrar muito, a Santa da Caridade. E então nós estamos assim, num dia muito importante, que até nem precisaria existir esse Dia Nacional ou Mundial da Caridade, porque tudo é caridade neste mundo, não é? Olhe, havia um cidadão que era ateu, estava no trem junto com um padre, e o padre lendo o jornal. Tendo terminado o jornal, o padre se levantou, saudou, disse: o senhor quer ler o jornal? O homem não foi se converter por essa caridade. São coisas tão lindas, gestos tão pequeninos, mas que se tornam assim tão grandes. Agora eu vi nesta semana um jovenzinho, iniciou todo um trabalho de arrecadação de bens lá para a Amazônia, chegou já mais de 10 milhões. Iniciativa de caridade de um pequeno jovem, mas que tem o dom da caridade. E ontem ouvimos a grande notícia, aquele velhinho de 100 anos, lá na Inglaterra, arrecadando milhões de euros, exatamente para descobrirmos então a vacina contra o coronavírus. Estamos rodeados de caridade e que Deus nos dá a graça. E eu, cada vez que ergo a hóstia, eu peço a Jesus, dai-me o dom da caridade. Porque todas as outras coisas de São Paulo, tem o dom disso, o dom daquilo, mas se não tiver caridade, repito, nada sou. Gente, que maravilha, né? De fato, não dá para ter só um dia. Esse dia foi criado em 1966 e com o objetivo de difundir, incentivar a prática da solidariedade, do bem, mas que deve ser uma prática diária. O Papa Francisco, na Evangelii Gaudium, ele diz assim, olha, cada cristão e cada comunidade são chamados a ser instrumentos de Deus ao serviço da libertação, da promoção dos pobres. Para quê? Para que eles possam integrar-se plenamente na sociedade. Isto supõe estar docilmente atentos para ouvir o clamor dos pobres e socorrê-los. Fica de lição de casa, né, Dom Orlando, hoje, que as pessoas com a Bíblia na mão possam ler a primeira carta de São Paulo aos Coríntios. A maior de todas é a caridade, quando ele vai fazer aquele hino lindo da caridade e cita fé e esperança. E a caridade também é uma das virtudes teologais, né, Dom Orlando? Claro, isso nós recebemos de Deus. Virtude teologal é batismal, não é esforço nosso não, é graça de Deus. A gente colabora com essa graça. 3 virtudes, fé, esperança e caridade, vêm diretamente de Deus e nós recebemos no batismo. Então vamos vivenciar bem o nosso batismo para sermos fortes na fé, na esperança e na caridade. A maior delas é a caridade. E também pensando em caridade, não vamos pensar assim em grandes obras, em gestos bem pequeninos, que nos fazem um bem imenso. Um pequeno elogio, um perdão, até corrigir alguém, né? A correção fraterna, são gestos muito bonitos de caridade. De novo, lembrando o Papa Francisco, da caridade entre marido e mulher, da caridade entre os irmãos em casa, da caridade com as pessoas que moram perto de nós. E quando essa caridade, como Nossa Senhora, se torna sair de casa e fazer uma visita, uma pequena visita faz muitos milagres. E se Deus é caridade, Ele é caridade, então Ele sabe quantos cabelos temos em nossa cabeça, Ele sabe
porque aquele pardal morreu, não cuidará Ele de nós na sua caridade, com imenso amor e com uma caridade mais do que oceânica, uma caridade sem limites? Então é isso que também nos torna caridosos. Nós nascemos pela caridade de Deus, desde toda a eternidade Ele nos quis, Ele nos conhece, isto é caridade. Deus é caridade. E vamos ter caridade com as pessoas que têm um pouquinho de defeito, que nos incomodam, e aí a caridade se transforma em oração e perdão aos inimigos, que são graus bem altos da caridade. Mas repito que os pequenos gestos fazem um bem muito grande. Aliás, o Evangelho de amanhã vai dizer assim, que aquele grãozinho de mostarda vai tornar-se uma grande árvore. E já quero entrar um pouquinho, terminando já esse assunto da caridade, dizer como o Padre Vítor Coelho de Almeida falou da caridade nas suas mensagens, e como ele esteve do lado dos pobres, esteve do lado dos doentes, esteve do lado dos pequeninos, do povão. Isso é caridade. Ele que tinha muita dificuldade do seu temperamento, mas sempre teve a caridade de pedir perdão, e isso publicamente, nas suas alocuções que tinha na Rádio Aparecida, teve também a caridade de pedir perdão pelas suas falhas, como todos nós temos. Então vamos também imitar essas coisas boas, porque as pessoas de caridade nos empolgam o mundo. Teresa de Calcutá não conquistou o mundo todo? E é assim, Francisco de Assis, dizendo para os franciscanos: meus irmãozinhos, lavai-vos os pés uns dos outros. Isso é que é caridade. Que beleza, que é o dom da caridade, para a gente pedir todo dia. Vamos assim seguir esse exemplo, né? Como disse Dom Orlando, tão bonito para nós, também ali naquele momento da elevação da hóstia, dai-me o dom da caridade. A caridade vai nos fazer santos, vai nos fazer diferentes, solidários, preocupados com a vida, e os santos viveram assim. São João da Cruz dizia: no final da vida nós seremos julgados pelo amor, pelo bem, pela caridade que praticamos. E o Padre Vítor Coelho de Almeida, Dom Orlando Brandes, o apóstolo da comunicação, missionário de Aparecida. Sabe por que nós estamos falando do Padre Vítor Coelho? Claro, um homem da misericórdia, um homem da caridade, mas dia 21 de julho nós estamos celebrando 33 anos da Páscoa definitiva. Padre Vítor Coelho lá no céu com Deus para sempre. E aqui no Santuário Nacional, hoje, na missa das 18 horas, nós estamos começando um tríduo comemorativo. Estará acontecendo também de um jeito diferente a 9ª Romaria, celebrando então os 33 anos de morte do Padre Vítor. E Padre Vítor que dizia: quem ajuda na pregação é pregador, é missionário. Ou seja, a caridade também passa pelo bolso, diz assim o Papa, né, Dom Orlando? E você que é da família dos devotos é caridoso, e você que ajuda na missão é caridoso. E Padre Vítor Coelho, quanto bem fez pela caridade com a missão. Sem dúvida nenhuma. É tão interessante que antes de ele morrer à noite, ele já tinha preparado o tema da sua reflexão do outro dia na rádio. E não conseguiu porque morreu naquela noite. E o tema era esse: guardai os mandamentos do Senhor. E o maior mandamento é a caridade. E é um tema bíblico. Sabe quem também deixou no fim de sua vida, como última palavra sobre esse guardar os mandamentos? Foi Nossa Senhora. Fazei tudo o que Ele vos disser. Fazer é guardar os mandamentos de Jesus, guardar a palavra. Então, Padre Vítor e Nossa Senhora, no final da vida, nos convidam a sermos pessoas bíblicas. E como aqui há o revestimento, então, bíblico das fachadas da Basílica, lembro que Padre Vítor, eu creio que 60% das suas falas se referiam à Bíblia. É tão interessante as falas do Padre Vítor sobre as Sagradas Escrituras, ensinando o nosso povo a sair
do analfabetismo bíblico, que ainda é muito grande. E ele dizia assim: multidões de peregrinos vêm ao santuário para banhar-se da palavra de Deus, serem banhados pela palavra, serem purificados pela água da palavra. Então nós temos que nos rejubilar muito, porque Padre Vítor Coelho de Almeida, mesmo em outros assuntos que ele falava, sempre citava as Sagradas Escrituras. Por outro lado, Padre Vítor é também um homem, como sabemos, de muita caridade, como eu já falei. Mas como é que era essa caridade? De mil maneiras. Mas quero dizer o seguinte: ensinar uma mãe a ser mulher, a cuidar da gravidez, a cuidar do parto, a tomar chá, a cuidar de higiene, a cuidar dos filhinhos, a fazer uma comida correta. Isso é o Padre Vítor. Isso é caridade concreta, não é papo, é caridade. Olhando para aqueles pequeninos e como uma mãe ensinando essas coisas, como digo, de higiene, de convivência e dos cuidados com a vida de uma criança desde a gravidez. E também Padre Vítor, na linha da caridade, explicava muito as encíclicas do Papa que se referiam à caridade. E uma outra caridade tão importante dele é a proximidade do povo. Padre Vítor não estava longe do povo, por isso ele se transformou num mito. É esta beleza, então, de proximidade. E porque tinha caridade com o povo, Padre Vítor dizia assim: deixem os grandes falarem difícil lá não sei aonde, lá na faculdade, mas não no altar. Eu falo com simplicidade como Jesus. Isso é caridade com o povo. O povo tem que nos entender. Nada de que dar uma de sábio, de inteligente, e o povo não entende nada. Falem com simplicidade, gente. E isto vem de Santo Afonso Maria de Ligório. Todo mundo entende os livros de Santo Afonso, porque ele mesmo disse: eu não escrevo para outras pessoas, eu escrevo para o povo. E o Padre Vítor falava para o povo. Depois, Padre Vítor, grande conselheiro, com tudo o que fazia, tantas viagens, até para a Alemanha, para não deixar a rádio, então, fracassar. Isso é caridade também, caridade com vocês, conosco, porque ter uma rádio que fala tanto do bem para as pessoas e orienta e catequiza, isto é uma grande caridade e um grande cansaço. E andar a pé por aí, eu li ontem que ele de Guarapuava, que é longinho de Guarapuava aqui, veio de Kombi, chegou aqui, tanta coisa para fazer, era incansável na caridade. E nós somos devedores aqui no santuário, porque os estados, as paróquias, as capelas que Padre Vítor visitou, são as que mais hoje vêm para o santuário. Isto nós devemos ao Padre Vítor, esta grande graça. E depois, claro, um exímio missionário. E ele mesmo se chama assim, não é com aquele nome bonito, sou filho da misericórdia. Sabe por quê? Porque ele logo ficou órfão. Ficando órfão, não tinha quem cuidasse dele. Virou menino de rua. Padre Vítor Coelho de Almeida, menino de rua. O pai era ateu. Um irmão dele, sacerdote, perdeu a fé, que a gente diz, apostatou. E a família dele, ele mesmo disse, é uma família desastrada. Então eu sou filho da misericórdia. Por tanto sofrimento. Por isso eu entendo que às vezes ele não tinha muita paciência por causa dessas feridas da infância não curadas. Mas ele, repito, sabia ser muito humilde e pedir perdão. Sejamos então, queridos, filhos da misericórdia. E como o Padre Vítor, vamos aprender assim, ó, nada é coincidência, ele dizia assim, tudo é providência. Vamos confiando na providência e vamos em frente, que ele continue nos ajudando a promover assim muitos recursos humanos, materiais, espirituais, tão necessários para o nosso bom desenvolvimento integral.
Queridos, então é hoje, viu? 18 horas, amanhã também na missa das 18 horas, 6 da tarde, segunda na missa das 9, terça-feira, 21 de julho, você celebra conosco o tríduo e a festa do servo de Deus, Padre Vitor Coelho de Almeida, a quem nós queremos pedir a graça da sua beatificação e, claro, canonização também, e que ele nos ajude a Igreja de Aparecida, ajude os meios de comunicação que ele evangelizou tanto. Dom Orlando, querido, nós queremos agradecer, pedir a sua bênção e que o senhor deixe a sua mensagem, seu abraço final aqui para nós. Então, muito obrigado por mais essa oportunidade, mas o Padre Vitor não olhava só aqui para dentro dos muros, não, ele olhava para a nossa cidade e dizia: Aparecida, cidade de Maria. Vamos caprichar nisso? Aparecida, cidade de Jesus. Vamos transformá-la nessa verdade? Aparecida, cidade de Deus. E que a Rádio Aparecida, dizia ele, faça vencer o bem, a verdade, a justiça e o amor. Amém. Amém, que assim seja. E vamos em frente, é Bíblia na mão, no coração e pé na missão. É assim também essa mensagem de fé com o nosso querido Dom Orlando Brandes, amanhã, missa das 8 horas da manhã. Mas você não vai chamar a custódia aqui para vocês dois cantarem: se eu não tiver amor, eu nada sou, Senhor? Sabe, custódia? Ou não tem mais tempo? Tem. Vem aqui, aqui sempre tem tempo. Ela vai se preparar daqui a um pouquinho. Ela tá chegando, Orlando. Se eu não tiver amor, eu nada sou, Senhor. Vai lá, vocês custódia. dois juntos aqui. Vamos lá. Vocês dois juntos. Se eu não tiver amor... Olha lá, o microfone da irmã chegando. É o Dia Mundial da Caridade. Sábado no santuário é desse jeito, viu, gente? Dom Orlando Brandes propõe, você devoto propõe, e a irmã chegou. Vai lá, irmã. Isso aí, vai lá, vai. Você puxa e nós vamos junto, vai lá. Se eu não tenho amor, de nada adianta. Como é que é? Se eu não tenho amor, de nada adianta. Depois, o amor é compassivo e tem o bem. Depois fala que ele tudo perdoa, tudo crê, como o senhor falou. Se eu não tenho amor, eu nada sou. Mas só um minutinho aí. Mas eu tenho uma outra música que diz assim, ó: se eu não tiver amor, eu nada sou, Senhor. Vamos lá. Viva o nosso povo. Se eu não tiver amor, eu nada sou, Senhor. Cadê a salva de palmas?